sem mandamentos escritos. Como o mundo funcionava. Antes das tábuas da lei, antes do Sinai, antes de Moisés erguer o cajado diante do mar, a humanidade já vivia, fazia escolhas, errava, amava, odiava e sofria as consequências de suas decisões. Mas como discerniam o certo do errado? Como sabiam que matar era pecado, que roubar era indigno, que a injustiça clamava por juízo? A ausência de leis escritas não significava um mundo sem ordem moral. A consciência, esse tribunal silencioso dentro de cada ser humano, era o que guiava os passos daqueles que viviam muito antes da lei. E mesmo sem um código visível, o pecado já deixava marcas visíveis e o céu já respondia. No cenário do Jardim do Éden, antes mesmo de qualquer código escrito ou mandamento detalhado, já havia uma noção clara do que era certo e errado. Deus criou o homem à sua imagem, dotando-o não apenas de raciocínio e emoções, mas também de uma consciência moral. Adão e Eva não precisavam de uma lista de regras para compreender que sua obediência ou desobediência teria consequências. O simples fato de Deus ter ordenado que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, revelava que havia uma distinção entre o que era permitido e o que era transgressão. Gênesis capítulo 2, do versículo 16 ao 17, mostra que a instrução divina não era apenas informativa, mas carregada de implicações morais profundas. O conhecimento do bem e do mal não veio da árvore em si, mas da escolha entre obedecer ou não ao Criador. Quando Adão e Eva decidiram contrariar a ordem de Deus, algo dentro deles mudou. Seus olhos se abriram, mas não para uma sabedoria libertadora. O que veio foi vergonha, medo e culpa, sentimentos desconhecidos até então, mas que emergiram de uma consciência que agora discernia entre o que agradava ou ofendia a Deus. Eles se esconderam, não porque alguém os tivesse condenado verbalmente, mas porque seu interior já os acusava. Isso revela que, desde o princípio, o ser humano foi criado com um senso interno de responsabilidade moral. Essa consciência, portanto, não era apenas uma capacidade de raciocínio, mas uma conexão espiritual com a vontade divina. Era a presença viva de um parâmetro interior que refletia a santidade do Criador. Ainda que não houvesse uma lei escrita, havia um mandamento direto, uma orientação clara, e a resposta emocional à desobediência evidenciava a existência de uma estrutura moral embutida no coração humano. Ao desobedecer, Adão e Eva perderam algo mais do que o paraíso. Perderam a paz interior, que vem da comunhão plena com Deus. A expulsão do Éden marcou não só a perda de um lugar físico, mas a introdução do homem num mundo onde o certo e o errado precisariam ser discernidos com base nessa consciência agora corrompida. A partir dali, a humanidade passou a carregar em si uma luta constante entre ouvir a voz interior, que sussurra os princípios eternos de Deus, ou seguir os impulsos da carne, que clamam por independência. Esse conflito, que teve início no Éden, ecoaria em todas as gerações futuras, mesmo antes da lei de Moisés. Essa fundação moral estabelecida por Deus nos primeiros capítulos de Gênesis nos ajuda a entender como, mesmo sem mandamentos escritos, os seres humanos tinham parâmetros para julgar suas ações. Era como se o Criador tivesse deixado um eco de sua santidade dentro de cada ser humano, tornando todos inexcusáveis diante do pecado. Como será mais tarde reafirmado em Romanos, capítulo 2, versículo 15, onde Paulo fala da lei escrita nos corações. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, não quebraram apenas uma ordem divina, mas também uma aliança de confiança com o Criador. O pecado não foi apenas um ato de desobediência, foi uma decisão consciente de rejeitar a autoridade divina em favor do próprio julgamento.
Esse primeiro pecado inaugurou um novo estado da humanidade, a separação de Deus. A consequência imediata foi o surgimento da vergonha e do medo, duas emoções que revelam a consciência do erro. Antes de serem confrontados por Deus, já estavam se escondendo, tentando encobrir sua nudez. Isso demonstra que sabiam ter transgredido, mesmo antes de qualquer sentença formal ser declarada. Deus, ao questioná-los, não veio apenas como juiz, mas como um pai que busca restaurar. A pergunta, onde estás? Revela um desejo de reconciliação, ainda que o pecado tenha exigido consequências. Ao ouvir de Adão, tive medo porque estava nu, notamos que algo havia sido rompido internamente. O senso de culpa já estava ativo. Mesmo sem a existência de uma lei no formato que viria com Moisés, os efeitos do pecado já se manifestavam no corpo, na alma e no espírito. E o julgamento de Deus, detalhado em Gênesis capítulo 3, do versículo 14 ao 19, confirma que o transgressor era plenamente responsável por suas escolhas. As maldições impostas, dor no parto, suor no trabalho, conflito entre a serpente e a mulher, foram reflexos externos de uma realidade espiritual muito mais profunda. O homem, criado para dominar a terra em harmonia com Deus, agora passava a viver sob a sombra da morte, do esforço e da inimizade com a criação. Mas mesmo nesse juízo, há um vislumbre de redenção. A promessa de que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente aponta para um plano que transcende o erro inicial. A queda não pegou Deus de surpresa. Ela estava dentro de um propósito maior de revelação da graça. É notável que, mesmo depois da queda, Deus não removeu do ser humano a capacidade de discernir o bem e o mal. Ao contrário, esse senso foi intensificado, ainda que corrompido pelo pecado. O que antes era pureza, agora precisava ser filtrado por arrependimento e fé. A dor que entrou no mundo após o primeiro pecado tornou-se também uma voz que alertava o ser humano sobre sua condição. A morte física e espiritual passou a ser uma realidade, mas a consciência permaneceu como um farol, ainda que enfraquecido, apontando para a necessidade de redenção. Esse episódio inicial define o tom de toda a narrativa bíblica. Um Deus justo que estabelece limites e um homem livre para obedecer ou desobedecer. A ausência de uma lei escrita não significa ausência de responsabilidade. A própria resposta de Adão e Eva ao erro demonstra que o pecado era conhecido, mesmo que não codificado. E mais adiante, essa realidade será reafirmada em Romanos capítulo 5, versículo 12, quando Paulo afirma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, indicando que a transgressão existia muito antes da lei mosaica. A história de Caim e Abel aprofunda o entendimento de que, mesmo antes da entrega da lei a Moisés, o pecado era reconhecido e suas consequências inevitáveis. Ambos os irmãos ofereceram sacrifícios ao Senhor. Abel trouxe das primícias de seu rebanho, enquanto Caim apresentou frutos da terra. Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, uma rejeição que acendeu a ira no coração de Caim. Aqui não há menção de um mandamento específico sobre como oferecer, mas a aceitação divina revela que havia um padrão moral e espiritual que podia ser discernido. A atitude de cada um dos irmãos refletia seu interior. Abel agia por fé, enquanto Caim por formalidade ou autopiedade. A forma como Deus se dirige a Caim depois da oferta rejeitada é extremamente reveladora. Ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Palavras registradas em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Essa advertência mostra que Caim era plenamente capaz de discernir sua conduta,
Mesmo sem leis escritas, Deus não apenas aponta o perigo iminente, mas responsabiliza Caim por resistir ou ceder à tentação. A presença do pecado à porta indica que a escolha ainda estava em suas mãos. Mesmo alertado, Caim mata seu irmão. E mais uma vez, antes de qualquer condenação verbal, o peso da culpa já recai sobre ele. Quando Deus o confronta, ele mente, tenta se esquivar e, finalmente, se desespera com a sentença. A punição não foi apenas o exílio, mas o rompimento de qualquer senso de proteção e pertencimento. O clamor do sangue de Abel revela que a injustiça não passa despercebida aos olhos de Deus, mesmo em um tempo sem lei. A terra, testemunha silenciosa do crime, recusa-se a cooperar com o homicida. A justiça divina é executada com firmeza, ainda que temperada com misericórdia. Caim recebe um sinal de proteção para que não seja morto por vingança. Essa narrativa mostra que a relação entre o ser humano e o pecado era profundamente pessoal e consciente. Não havia desculpas. O crime de Caim não foi fruto de ignorância, mas de rejeição deliberada à correção de Deus. A ausência de uma legislação escrita não tornou sua culpa menor, pois a advertência divina fora clara e sua consciência sabia do erro. Abel, por outro lado, nos mostra que é possível, mesmo antes da lei, viver em fé e oferecer a Deus o que lhe é agradável. Mais tarde, essa mesma fé de Abel será exaltada em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, onde se diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Isso reforça a ideia de que o que justificava o homem diante de Deus, mesmo antes da lei, era a disposição do coração, a obediência interior e a fé viva, e não apenas atos exteriores ou rituais vazios. Com o passar das gerações após Caim, o coração humano mergulhou em um estado de degradação cada vez mais profundo. A ausência de uma lei escrita não significou ausência de juízo. Pelo contrário, a narrativa bíblica deixa claro que a humanidade sabia que havia ultrapassado limites invisíveis, mas perceptíveis. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, lemos que a maldade do homem se multiplicara na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Esse diagnóstico divino não se refere a meros erros ocasionais, mas a uma inclinação constante para o mal, revelando um abandono completo da consciência e do temor ao Criador. Mesmo sem mandamentos detalhados, as ações humanas eram moralmente condenáveis. Havia violência, corrupção, perversão, não por falta de normas escritas, mas porque o homem havia suprimido a voz da consciência que ainda ressoava desde o Éden. A narrativa do dilúvio não trata apenas de um castigo físico, mas de um juízo moral. Deus declara que se arrepende de ter feito o homem. Tamanho o nível de distanciamento e rebeldia. É significativo que num mundo sem leis formais, ainda assim a humanidade estivesse claramente em transgressão. A ofensa não era apenas horizontal entre os homens, mas vertical contra o próprio Deus. Nesse cenário sombrio, um nome brilha com contraste: Noé. Ele não apenas sobreviveu ao juízo divino, mas encontrou graça diante do Senhor. A razão não foi a existência de regras claras, mas a integridade de sua vida. Noé é descrito como justo e íntegro em sua geração e como alguém que andava com Deus. Em um tempo onde o mal dominava, Noé seguia um caminho de obediência interior. Essa retidão, destacada em Gênesis capítulo 6, versículo 9, prova que era possível, mesmo em meio à perversidade, discernir e escolher o bem. A consciência, unida à fé, era suficiente para conduzir alguém à retidão diante do Criador.
O dilúvio, portanto, não foi um ato impensado de destruição, mas uma resposta justa ao estado irremediável do coração humano. Deus ofereceu tempo, advertência e até mesmo um pregador da justiça, como Pedro mais tarde descreverá Noé em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5. Isso indica que houve proclamação, chamada ao arrependimento, ainda que a geração tenha rejeitado. Não faltou aviso, faltou resposta. O juízo veio não como surpresa, mas como consequência de uma escolha coletiva por ignorar a verdade que ainda pulsava na alma humana. Esse episódio mostra que a justiça de Deus é sempre precedida por longanimidade. Ele viu, esperou, chamou, mas o coração do homem preferiu seus próprios caminhos. Mesmo sem leis escritas em tábuas, os homens pecaram contra a luz que possuíam. O dilúvio não apenas purificou a terra, mas reafirmou que a responsabilidade moral do ser humano existe desde os primórdios da criação e que a consciência, mesmo sem lei formal, é suficiente para apontar a direção correta. Noé se destaca na história como um exemplo de fidelidade em um mundo que havia perdido o senso de reverência. A sua vida comprova que é possível viver em retidão, mesmo quando todos ao redor optam pela corrupção. Sem qualquer registro de mandamentos sistematizados, Noé soube distinguir o certo do errado e agir de acordo com a vontade divina. Isso nos revela que a moralidade não depende exclusivamente de leis externas, mas de um relacionamento com Deus e de uma consciência sensível à sua voz. Noé ouviu, creu e obedeceu a uma palavra divina que nunca havia sido dita a outro homem antes dele. O que impressiona é que Noé construiu uma arca sob ordens específicas, por um longo período de tempo, em meio ao escárnio de uma geração que sequer sabia o que era chuva. Isso exige mais do que obediência, exige fé convicta. Ele não apenas recebeu instruções, mas compreendeu o peso espiritual por trás de cada detalhe. Cada medida da arca, cada compartimento, cada animal recolhido representava não apenas salvação física, mas um símbolo da justiça e misericórdia divinas. Gênesis capítulo 7, versículo 5, afirma que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara, revelando um coração totalmente inclinado à obediência. Mesmo depois do dilúvio, Noé continuou a demonstrar essa sensibilidade espiritual. Sua primeira atitude ao sair da arca foi edificar um altar e oferecer holocaustos ao Senhor. Isso nos mostra que ele reconhecia a necessidade de adoração, de gratidão e de consagração a Deus. Ele sabia que não sobrevivera por mérito próprio, mas pela graça. Esse gesto de culto, registrado em Gênesis capítulo 8, versículo 20, revela que a comunhão com Deus era prioridade para ele, mesmo sem qualquer lei que o obrigasse a fazer isso. A espiritualidade de Noé era viva, espontânea e fundamentada no temor ao Senhor. A aliança que Deus faz com Noé, selada pelo arco-íris, é mais uma prova de que os pactos divinos não estavam restritos à lei mosaica. Deus estabelece compromissos com aqueles que o honram, mesmo antes da institucionalização do povo de Israel. Ele promete nunca mais destruir a terra com um dilúvio e confia a Noé a responsabilidade de repovoar a terra. É um novo começo baseado não em regras escritas, mas em princípios de fidelidade, reverência e responsabilidade diante do Criador. O coração de Noé era moldado pela consciência de que Deus vê tudo e julga com retidão. Esse exemplo poderoso aponta para o fato de que Deus sempre teve um remanescente fiel, ainda que pequeno. Em meio à escuridão, sempre houve luz. Noé não era perfeito, mas sua vida provava que é possível discernir o certo do errado, mesmo sem uma lei formal. A justiça que o guiava vinha de um relacionamento íntimo com Deus e de uma disposição para ouvir e obedecer à sua voz. É por isso que,
Mais adiante, em Hebreus capítulo 11, versículo 7, ele será lembrado como aquele que, sendo divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca. Após o dilúvio, a humanidade novamente começou a se expandir e a se organizar em comunidades. Mas em vez de viverem sob a consciência da aliança feita com Deus, os homens decidiram construir algo que refletisse sua própria glória. A Torre de Babel representa a tentativa coletiva de suprimir a dependência de Deus por meio do orgulho e da autonomia. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, lemos que disseram: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Essa frase não expressa apenas um desejo arquitetônico, mas uma rebelião sutil contra o mandato divino de se espalhar e povoar a terra. O problema aqui não está na construção em si, mas na motivação por trás dela. O povo queria se tornar autossuficiente, impor sua própria identidade e rejeitar a direção do Criador. Não havia uma lei escrita que proibisse erguer torres, mas o coração dos homens já mostrava sinais claros de exaltação própria. Deus, ao descer para ver a cidade e a torre, reconhece o potencial humano quando unido em propósito, mas também vê o perigo de uma humanidade que caminha rumo à autossuficiência. O julgamento não vem como destruição, mas como confusão de línguas, o que revela a sabedoria divina em lidar com o pecado sem aniquilar o homem. Essa confusão imposta por Deus é, ao mesmo tempo, um freio ao orgulho humano e um empurrão para que o plano divino siga seu curso. As diferentes línguas obrigaram os povos a se dispersarem, cumprindo assim o propósito original de multiplicação e ocupação da terra. Aqui vemos que o pecado pode até tentar interromper o plano de Deus, mas nunca o impede. Mesmo sem leis escritas, o comportamento humano foi julgado com base em sua intenção e postura diante de Deus. O orgulho coletivo substituiu o temor individual, e o resultado foi a dispersão. A história da Torre de Babel mostra que o pecado não se manifesta apenas em ações visivelmente erradas, mas também em motivações sutis, como vaidade, controle e rejeição da dependência divina. Essa narrativa nos alerta que a consciência pode ser silenciada pelo consenso coletivo e que nem sempre o que é popular é correto. A cultura pode normalizar o pecado, mas Deus continua julgando com base em sua justiça eterna. Mesmo antes da lei mosaica, o Senhor já revelava que o verdadeiro problema do homem não é a falta de regras, mas o coração que deseja ser o próprio Deus de sua história. Este episódio marca mais um ponto da narrativa bíblica em que Deus age com firmeza, mas também com misericórdia. Ele não elimina a humanidade novamente, mas corrige seu curso. E de forma interessante, em Atos capítulo 2, versículo 6, no Pentecostes, vemos um eco redentor dessa confusão. Pessoas de diferentes línguas entendendo pela ação do Espírito Santo as maravilhas de Deus proclamadas em uma só mensagem. A confusão de Babel foi resposta ao orgulho. A união em Pentecostes, fruto da submissão ao Espírito. Abraão surge na narrativa bíblica como um divisor de águas. Em um mundo ainda sem leis escritas, ele vive um relacionamento direto com Deus, baseado na fé e na obediência. Deus o chama para sair de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, sem lhe entregar um código de conduta ou um manual de instruções. Mesmo assim, Abraão responde com confiança, revelando que a relação com o Criador não dependia de normas escritas, mas de um coração sensível à voz divina. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor lhe diz: "Sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei."
O conteúdo do chamado era vago, mas a fé de Abraão o impulsionou a obedecer. Ao longo de sua trajetória, vemos que Abraão discernia o que era moralmente correto com base nesse relacionamento vivo com Deus. Ele sabia que mentir sobre Sara ao entrar no Egito era algo errado, tanto que o fez por medo e se mostrou envergonhado ao ser repreendido por Faraó. Também soube interceder por Ló com base em um senso claro de justiça. Quando Deus revela que destruirá Sodoma, Abraão questiona: destruirás também o justo com o ímpio? Pergunta registrada em Gênesis, capítulo 18, versículo 23. Isso nos mostra que Abraão possuía dentro de si um entendimento de que Deus é justo e que o certo e o errado podiam ser reconhecidos mesmo sem uma lei formal. A prova mais marcante de sua fé e senso moral, porém, foi o episódio do sacrifício de Isaque. Deus o manda oferecer seu filho, o filho da promessa, como holocausto. Essa ordem, à primeira vista, poderia parecer contraditória à moral, mas Abraão confia que Deus é justo e poderoso para ressuscitar Isaque, se necessário fosse. Ele age não por cegueira, mas por uma fé madura que reconhece que a voz divina jamais o conduziria ao erro final. Hebreus capítulo 11, versículo 19, explica que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão não vivia por regras, mas por revelação. E essa revelação estava alinhada à justiça e à fidelidade de Deus. Outro ponto que revela seu discernimento moral é o pacto que ele faz com Abimeleque. Mesmo vivendo entre povos pagãos, Abraão age com integridade, honra acordos, cuida de sua palavra e evita conflito desnecessário. Ele era visto como alguém temido e respeitado, não por imposição, mas por sua conduta. Essa conduta era fruto de um coração moldado pela convivência com Deus. A justiça de Abraão não era abstrata, mas se manifestava em decisões, atitudes e palavras. Sua moralidade era guiada por uma aliança viva, uma fé que gerava obras concretas. Abraão é chamado de amigo de Deus em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Essa designação não é um título poético, mas uma descrição real de quem vive em aliança profunda com o Criador. Ele nos mostra que mesmo sem os mandamentos de Moisés, é possível viver de forma justa, honesta e piedosa, desde que se tenha fé, sensibilidade espiritual e obediência à voz de Deus. Sua vida é uma prova de que a consciência, aliada à fé, é suficiente para guiar alguém no caminho da retidão. A destruição de Sodoma e Gomorra revela que o juízo divino não depende da existência de uma lei escrita para ser justo. Deus não precisava apresentar aos habitantes daquelas cidades um código formal para que eles soubessem que suas práticas eram perversas. O clamor que subiu aos céus, mencionado em Gênesis capítulo 18, versículo 20, mostra que havia uma consciência universal de que algo estava terrivelmente errado naquele lugar. A imoralidade, a violência e a arrogância tornaram-se marcas registradas de uma sociedade que havia rejeitado qualquer noção de retidão. E mesmo assim, Deus mostrou-se paciente, disposto a poupar toda a cidade por causa de alguns justos, se os houvesse. A visita dos anjos a Ló em Sodoma revela a profundidade da decadência moral daquele povo. Os homens da cidade cercam a casa, exigindo que os visitantes sejam entregues para que cometam abusos sexuais. Um comportamento que extrapola qualquer senso de humanidade ou hospitalidade. A atitude de Ló, embora confusa e criticável por nossos padrões, revela que ele ainda mantinha um vestígio de consciência e tentava proteger os hóspedes. A forma como os habitantes insistem, mesmo após serem feridos de cegueira, mostra que estavam dominados por uma natureza completamente pervertida. Já não ouviam a consciência, nem reconheciam limites. Essa narrativa deixa claro que Deus não julga arbitrariamente.
ele envia mensageiros, investiga, dá oportunidades, mas quando a maldade atinge seu ápice, o juízo se torna inevitável. O fogo que caiu do céu foi a resposta divina a uma cultura que havia endurecido completamente o coração. No entanto, antes da destruição, Ló e sua família recebem a chance de escapar, o que revela que Deus ainda age com misericórdia, separando os que desejam se afastar do pecado. A hesitação da esposa de Ló, que olha para trás e se transforma em uma estátua de sal, nos mostra como o apego ao mundo pode ser fatal, mesmo quando a salvação está ao alcance. Sodoma e Gomorra se tornam, ao longo das Escrituras, símbolos do juízo divino contra a corrupção extrema. No entanto, também nos ensinam que o pecado clama por justiça, mesmo quando os homens tentam silenciar a verdade. O clamor não veio necessariamente dos justos, mas das vítimas, da própria criação, da justiça ferida. A consciência coletiva daquela sociedade estava cauterizada, e o juízo foi, portanto, uma resposta à recusa persistente de toda correção. Pedro reafirma esse episódio em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 6, dizendo que Deus reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenando-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo aos que vivessem impiamente. Esse exemplo severo nos faz refletir que a ausência de uma legislação formal não elimina a responsabilidade moral. Deus é justo em todos os seus caminhos, e quando o pecado atinge níveis de afronta pública e contínua à sua santidade, o juízo é apenas o reflexo de sua fidelidade à verdade. A consciência pode ser abafada, mas jamais anulada. E quando o grito do pecado sobe, a justiça do céu responde com santidade e poder. A ausência da lei escrita nos tempos anteriores a Moisés não deixou o ser humano à deriva. A consciência, dada por Deus desde a criação, sempre atuou como uma testemunha silenciosa, mas poderosa dentro de cada indivíduo. Ela acusa ou defende, revela ou adverte, mesmo quando não há nenhuma norma externa. Paulo fala sobre isso com clareza em sua carta aos Romanos capítulo 2, versículo 15, dizendo que os gentios mostram a norma da lei gravada em seus corações, dando testemunho à sua consciência. Essa afirmação reforça que a responsabilidade moral existia antes da codificação da lei. A consciência é uma voz interna que não depende de cultura, religião ou educação formal. Ela é universal, parte da essência humana e responde a um padrão moral inscrito pelo Criador. Nos tempos antigos, era a partir dessa consciência que os homens julgavam suas ações. Ela era suficiente para distinguir o que era digno de honra ou de vergonha. O incômodo após uma atitude errada, o peso da culpa, o impulso para esconder um erro, tudo isso revela que há um juiz interno que observa e reage. Mesmo os que nunca ouviram a voz direta de Deus sabiam, instintivamente, quando estavam agindo contra algo maior do que eles mesmos. É verdade que a consciência pode ser moldada, influenciada e até cauterizada com o tempo. Quando repetidamente ignorada, ela se torna fraca, confusa ou até inativa. Mas sua existência é inegável. Nas histórias bíblicas anteriores à lei de Moisés, vemos homens e mulheres reagindo ao pecado com vergonha, arrependimento ou endurecimento. Essas reações mostram que a consciência estava ativa, mesmo sem códigos formais. Ela era o parâmetro, o termômetro moral que media as intenções e atitudes diante do olhar do Criador. Além disso, a consciência também servia como base para o juízo divino. Deus julgava não apenas ações, mas motivações. Quando confronta Caim, por exemplo, ele não fala apenas do assassinato, mas da atitude anterior, da ira não dominada. A consciência, portanto, é uma parte essencial do tribunal de Deus.
Mesmo hoje, em tempos de tanta informação e relativismo, ela continua sendo um instrumento de avaliação espiritual. O Espírito Santo, inclusive, trabalha por meio dela, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme ensina João, capítulo 16, versículo 8. Essa realidade nos desafia a cultivar uma consciência sensível, moldada pela verdade e afinada com a vontade de Deus. Antes da lei, ela era a principal guia. Depois da lei, ela continuou sendo essencial. E após a vinda de Cristo, permanece como uma voz que aponta para o arrependimento. A consciência é o reflexo da imagem divina em nós, um presente dado para nos proteger de nós mesmos. Quando ignorada, nos distancia de Deus. Quando valorizada, nos conduz à vida. Os patriarcas bíblicos como Abraão, Isaque e Jacó exerceram um papel fundamental na preservação e transmissão do conhecimento de Deus, em um tempo onde não havia sacerdócio estabelecido, templos ou escrituras sagradas. Eles eram mais do que líderes familiares. Eram referências espirituais, formadores de consciência e guardiões de princípios morais. A vida e as decisões desses homens moldavam o comportamento das gerações seguintes. Quando Jacó, por exemplo, repreende Simeão e Levi por seu ato de vingança contra os homens de Siquém, ele demonstra uma clara percepção de certo e errado. Apesar de viver séculos antes da entrega da lei a Moisés, como descrito em Gênesis capítulo 49, versículos 5 ao 7. Esses homens orientavam não apenas por palavras, mas pelo exemplo. Quando Isaque enfrentou um período de escassez semelhante ao vivido por seu pai, ele não fugiu para o Egito como seria o costume, mas permaneceu na terra conforme a orientação divina. Sua fidelidade foi recompensada com colheitas em abundância, conforme Gênesis capítulo 26, versículo 12 ao 14. Essa obediência, fruto de uma confiança em Deus, nutrida pela consciência e pela tradição familiar, mostrava às futuras gerações que era possível discernir a vontade divina, mesmo sem a mediação de uma lei escrita. Outro aspecto relevante é a forma como os patriarcas educavam seus filhos. Abraão, por exemplo, recebeu de Deus o testemunho de que ordenará a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Uma declaração encontrada em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Isso mostra que o ensino da moralidade e da justiça era uma responsabilidade que passava de pai para filho, sustentada por relatos orais, experiências com Deus e observação prática da vida. Os princípios não estavam gravados em pedra, mas em memórias, narrativas e exemplos vivos. A influência dos patriarcas também se manifestava em decisões que envolviam alianças, casamentos e heranças. Quando Rebeca engravidou de Esaú e Jacó, foi a Deus que ela buscou resposta para a agitação em seu ventre e recebeu revelações sobre o futuro dos filhos. Mais adiante, Jacó demonstraria discernimento ao abençoar seus netos Efraim e Manassés, invertendo a ordem natural da bênção. Esse tipo de sensibilidade espiritual era fruto de uma conexão com Deus, baseada em experiências pessoais, em escuta ativa e em uma consciência treinada para distinguir o certo do errado. Os patriarcas foram, portanto, colunas morais e espirituais em tempos onde não havia legislação externa. Seus erros, registrados sem censura pela narrativa bíblica, também servem como advertência e ensino. Quando agiam corretamente, guiavam seus descendentes no caminho da justiça. Quando erravam, colhiam as consequências. Mas em ambos os casos, suas vidas eram aulas vivas sobre o temor de Deus, a sensibilidade da consciência e a importância de se manter uma aliança interior com o Criador. Eles demonstram que a moralidade não nasce apenas da norma escrita,
mas da convivência com um Deus que se revela pessoalmente àqueles que o buscam. Antes da existência de mandamentos detalhados, era o temor do Senhor que funcionava como base para o discernimento moral. Esse temor não era medo irracional, mas reverência profunda, consciência da santidade divina e desejo de viver de forma que agradasse ao Criador. O temor ao Senhor era o que movia homens como Noé, Abraão e Jó a se afastarem do mal, mesmo sem leis codificadas. Provérbios capítulo 1, versículo 7, afirma que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e essa verdade se confirma desde os primeiros relatos bíblicos. Era esse temor que freava impulsos, orientava decisões e mantinha viva a sensibilidade da consciência. Quando José, ainda jovem e longe de sua casa, recusou a proposta sedutora da esposa de Potifar, sua resposta foi clara: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis, capítulo 39, versículo 9. José não tinha nenhuma proibição escrita à sua disposição, mas tinha temor. Sua consciência estava alinhada com o caráter de Deus. Mesmo sabendo que ninguém mais o veria, que poderia se beneficiar da situação ou justificar o ato pela solidão, ele se recusou. Esse é um exemplo poderoso de que o temor do Senhor basta para sustentar uma vida santa, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Esse temor também se expressava na adoração, nos votos e nas ofertas que os homens faziam a Deus. Caim e Abel, Noé, Abraão e Jacó, todos construíram altares, ofereceram sacrifícios, ergueram memoriais. Essas ações não vinham de um mandamento explícito, mas de uma consciência que reconhecia a grandeza divina. Era o temor que os levava a buscar comunhão, a manter a chama da fé acesa e a ensinar aos filhos os caminhos do Senhor. Esse temor era passado de geração em geração, sendo o principal freio contra a degradação moral. Além disso, o temor do Senhor se manifestava na forma como os homens tratavam uns aos outros. Abraão, ao lidar com Abimeleque, reconheceu a ausência do temor de Deus naquele lugar como um risco à sua própria vida. Isso mostra que a presença ou ausência desse temor era percebida socialmente e tinha implicações práticas. Uma sociedade sem temor era uma sociedade vulnerável ao caos moral. O temor do Senhor era, portanto, uma barreira invisível, mas eficaz, contra o avanço do pecado. E essa verdade permanece inalterada até os nossos dias. O temor do Senhor continua sendo uma das maiores evidências de que a consciência ainda está viva. Quando alguém se curva diante da grandeza de Deus, quando escolhe a integridade mesmo que ninguém esteja olhando, quando rejeita o mal por convicção interior, está agindo sob a influência desse temor santo. Não é a letra da lei que o detém, mas a reverência. Não é o castigo que o motiva, mas o amor e o respeito pela presença divina. E é por isso que, mesmo antes da lei de Moisés, muitos escolheram o caminho da justiça, porque temeram a Deus mais do que ao mundo. Nos tempos anteriores à lei, Deus usava meios extraordinários para se comunicar com os homens. Sonhos, visões e encontros com anjos eram maneiras frequentes pelas quais o Criador orientava, advertia e revelava sua vontade. Essa comunicação direta compensava a ausência de normas escritas e demonstrava que Deus nunca deixou a humanidade sem direção. Um exemplo marcante é o sonho de Abimeleque, onde Deus o alerta para não tocar em Sara, esposa de Abraão. Relato encontrado em Gênesis, capítulo 20, versículo 3. Abimeleque, mesmo sendo pagão, reconhece a autoridade dessa revelação e obedece prontamente, revelando que Deus falava e esperava ser atendido. Outro exemplo poderoso está na vida de Jacó. Em Betel, ele vê uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e recebe uma promessa diretamente do Senhor.
Mais adiante, Jacó luta com um anjo durante a noite em uma experiência que muda seu nome e seu destino. Essas manifestações divinas não eram meros eventos sobrenaturais, mas instrumentos pedagógicos. Elas moldavam a consciência, firmavam convicções e orientavam o comportamento. Quando Deus falava, os patriarcas escutavam com seriedade. Sabiam que estavam diante de algo maior do que si mesmos, e isso impactava profundamente suas decisões. José, o filho de Jacó, também foi grandemente guiado por sonhos. Desde jovem, ele recebia revelações que mostravam seu futuro, sua posição de destaque e a reação de seus irmãos. Mesmo no Egito, já adulto, Deus continuou falando com ele por meio da interpretação de sonhos, o que acabou sendo o meio pelo qual foi exaltado ao governo da terra. Esses sonhos não eram fantasias subjetivas, mas comunicações reais de Deus. Quando o faraó sonha com as vacas magras e gordas, é José quem reconhece. Isto é coisa que Deus mostrou ao faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 28. Ou seja, Deus se manifestava claramente, mesmo a reis pagãos. Os encontros com anjos também eram ocasiões de orientação e livramento. Ló foi retirado de Sodoma pelos anjos. Agar, rejeitada por Sara, foi visitada por um anjo no deserto. E mesmo em momentos de crise, como o quase sacrifício de Isaque, foi um anjo que interrompeu Abraão no momento decisivo. Cada uma dessas visitas tinha um propósito claro: proteger, corrigir ou confirmar uma direção divina. Isso mostra que antes da lei, Deus estava intensamente ativo na história, conduzindo os passos daqueles que se abriam à sua voz. Esses meios sobrenaturais de comunicação não substituíam a consciência, mas a fortaleciam. Quando Deus falava por sonhos ou por anjos, não estava apenas transmitindo informações, mas reafirmando princípios eternos de justiça, misericórdia e fidelidade. Em um mundo sem rolos escritos ou sacerdotes consagrados, a palavra do Senhor chegava de forma pessoal, direta e poderosa. Isso revela um Deus que nunca se afastou da humanidade e que sempre esteve disposto a guiar aqueles que, com humildade, buscavam discernir sua vontade. Muito antes da promulgação da lei por meio de Moisés, já havia uma compreensão, ainda que não sistematizada, do que era justo aos olhos de Deus. A justiça, nesse contexto, não dependia de tábuas de pedra, mas do caráter e da vontade revelada de Deus nas experiências e na consciência dos homens. Quando Noé é chamado de homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, em Gênesis capítulo 6, versículo 9, entendemos que havia um padrão de conduta moral reconhecido e aprovado por Deus. A justiça não era uma invenção posterior da religião institucionalizada, mas uma exigência presente desde os primórdios da história humana. Essa justiça era, em muitos casos, percebida na maneira como as pessoas se relacionavam umas com as outras e com o próprio Deus. O respeito à vida, à propriedade, ao casamento e ao bem comum já era valorizado mesmo sem proibições escritas. A indignação de Abraão diante da possibilidade de Deus destruir os justos com os ímpios em Sodoma é um exemplo claro de que havia um senso de equidade e justiça que podia ser compreendido e aplicado. Ele pergunta: não faria justiça o juiz de toda a terra? Como registrado em Gênesis capítulo 18, versículo 25. Essa pergunta carrega a certeza de que Deus não compactua com a injustiça e que há padrões divinos que regem o certo e o errado. Outro exemplo emblemático é a maneira como Jacó se sente culpado e apreensivo ao encontrar Esaú depois de anos de separação. Sua tentativa de compensar o mal que havia feito, mesmo antes de qualquer reconciliação, revela um profundo senso de justiça interna. Ele organiza caravanas, separa presentes e se humilha diante do irmão.
Tudo isso sem que alguém o obrigasse a fazê-lo, apenas movido pela consciência de que havia cometido uma injustiça no passado. O desejo de reparar, de restaurar, de fazer o que é certo, é uma expressão clara de que a justiça já era uma bússola interior, mesmo em uma era sem mandamentos oficiais. A justiça também se manifestava na hospitalidade, no cuidado com o estrangeiro, na compaixão com o necessitado. Quando os mensageiros de Deus visitam Abraão, ele prontamente os acolhe, oferece água, descanso e alimento, sem qualquer obrigação legal para isso. O mesmo padrão de generosidade se repete com Rebeca ao oferecer água ao servo de Abraão e aos camelos. Essas atitudes mostram que a justiça era entendida como mais do que equilíbrio judicial. Era uma disposição ativa de agir com bondade, integridade e reverência, tanto diante de Deus quanto diante do próximo. Portanto, antes da lei mosaica, a justiça era uma realidade espiritual perceptível pela consciência e validada pela experiência com Deus. Ela não se limitava a evitar o mal, mas envolvia fazer o bem, buscar a retidão e andar em integridade. Os justos de antigamente não eram definidos por sua obediência a um código, mas por seu alinhamento com a vontade do Criador. Como será reafirmado posteriormente em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Jó é uma figura singular dentro da narrativa bíblica, pois sua história se passa fora da linhagem direta de Abraão. E mesmo assim, ele é apresentado como um exemplo de integridade, temor a Deus e aversão ao mal. Desde o início do livro que leva seu nome, Jó é descrito como homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, conforme registrado em Jó capítulo 1, versículo 1. Essa descrição demonstra que o padrão de justiça divina era compreendido por pessoas além da aliança abraâmica e que a consciência e o temor a Deus eram suficientes para conduzir alguém ao caminho da retidão. O impressionante em Jó não é apenas seu comportamento exemplar, mas sua firmeza moral mesmo diante de provações extremas. Ao perder tudo, filhos, riquezas e saúde, ele não amaldiçoa a Deus nem abandona sua fé. Ele questiona, lamenta, busca respostas, mas permanece fiel. Isso revela que sua integridade não era circunstancial, mas fruto de uma convicção profunda sobre quem Deus é. Em sua angústia, ele declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó, capítulo 13, versículo 15. Essa frase encapsula uma fé que transcende a lógica humana e uma moral que não depende de recompensas imediatas. Jó também se defende das acusações de seus amigos, apresentando uma lista de comportamentos justos que ele sempre praticou. Ele fala sobre não ter cobiçado, sobre ter socorrido órfãos e viúvas, sobre não ter se alegrado com a desgraça do inimigo e sobre ter sido justo com seus empregados. Nenhuma dessas ações foi feita por obrigação legal, mas por convicção moral. Ele não cita mandamentos, mas princípios. Seu comportamento é guiado por um senso de justiça que transcende a cultura e a religião, evidenciando que o conhecimento do bem e do mal estava gravado em sua consciência. Outro ponto digno de nota é a maneira como Deus valida a integridade de Jó. No início e no fim do livro, é o próprio Deus quem o apresenta como alguém irrepreensível. Mesmo após todos os questionamentos e lamentos, o Senhor afirma que Jó falou o que era reto, em contraste com seus amigos. E ao final, Deus restaura tudo em dobro, confirmando que sua fidelidade não passou despercebida. A vida de Jó mostra que é possível viver em santidade, temor e retidão, mesmo fora do contexto israelita e da revelação escrita da lei.
Jó é a prova viva de que a justiça divina está acessível a todo ser humano que se abre para o temor ao Senhor e vive com uma consciência sensível à verdade. Ele rompe barreiras geográficas e religiosas, mostrando que Deus está atento a todos os que o buscam com sinceridade. Sua história nos ensina que integridade não é produto de regras externas, mas de uma alma que escolheu andar com Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Jó é a voz de uma fé madura, de uma moralidade sólida e de uma justiça que brota do mais profundo do ser. A transição da consciência individual e das revelações pontuais para a instituição formal da lei, por meio de Moisés, marca um momento crucial na história da humanidade e do povo de Deus. Ao entregar os mandamentos no Sinai, Deus não estava introduzindo a justiça pela primeira vez, mas sistematizando o que já havia sido percebido e vivido por aqueles que o temiam. A lei mosaica foi uma resposta divina à necessidade de organizar, preservar e instruir uma nação inteira em princípios que antes eram guiados apenas pela consciência, pela tradição oral e pelas experiências espirituais. Conforme está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 1, então falou Deus todas estas palavras, dizendo: a entrega da lei começa com uma comunicação direta de Deus ao povo, assim como ele fizera com os patriarcas. Com o crescimento do povo de Israel e sua formação como nação, a consciência individual já não era suficiente para garantir coesão moral e espiritual. Era preciso um sistema que orientasse todas as camadas da sociedade, desde o governante até o estrangeiro. A lei não veio para substituir a consciência, mas para reforçá-la. Ela funcionava como espelho, revelando com mais clareza aquilo que já existia de forma difusa no coração humano. Em Romanos, capítulo 3, versículo 20, Paulo afirma que pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, ela não criou o pecado, apenas tornou sua presença inegável. A instituição da lei também foi uma resposta à dureza do coração humano. O povo que havia sido liberto do Egito demonstrou repetidamente sua inclinação à idolatria, à murmuração e à desobediência. A consciência já não estava sendo suficiente para contê-los. A lei, então, funcionou como um freio, como um guardião, até que viesse a plenitude da revelação em Cristo. Ela estabeleceu limites, punições e rituais que apontavam para a santidade de Deus e para a necessidade de redenção. Mas mesmo em sua rigidez, a lei era um instrumento de misericórdia, pois oferecia meios de purificação, arrependimento e restauração. É importante lembrar que a entrega da lei foi acompanhada por manifestações sobrenaturais, trovões, relâmpagos, fogo no monte, o que revela sua importância e o impacto que deveria causar no povo. Deus estava formalizando uma aliança e deixando claro que viver em retidão exigia compromisso. A lei era santa, justa e boa, como será reafirmado por Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 12. Mas também era transitória. Ela cumpria um papel pedagógico, preparando o coração do povo para algo maior, para uma justiça que viria pela fé, como foi o caso de Abraão, Noé e tantos outros antes dela. A instituição da lei com Moisés foi, portanto, um marco divino que selou a revelação moral e espiritual de Deus em forma escrita. Ela não anulou a consciência, nem substituiu a fé, mas deu forma, estrutura e continuidade àquilo que já pulsava no coração dos que buscavam o Senhor. A lei revelou o pecado, expôs a necessidade de um Salvador e apontou para a vinda de Cristo, em quem a justiça se manifesta plenamente. Dessa forma, compreendemos que antes da lei havia consciência, e com a lei houve confirmação. Ambos os caminhos convergem para o mesmo Deus, que se revela ao homem para restaurá-lo em sua imagem. Ao longo da vida,
Todos nós aprendemos que certas escolhas deixam marcas profundas, enquanto outras constroem um legado que atravessa gerações. Se esse tema falou ao seu coração, compartilhe nos comentários como você aprendeu a distinguir o certo do errado ao longo da sua caminhada. Divida este vídeo com alguém que valoriza reflexões que fortalecem a fé e a consciência. E inscreva-se no canal para continuar explorando histórias bíblicas que iluminam a vida com sabedoria, propósito e verdade.